Vamos lá, irmãos. Vamos retomar as nossas atividades. Quero convidar quem vai participar a se sentar. Quem não for ficar, sair da quadra, por gentileza. Vamos orar. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu cuidado sobre nós, pelo teu amor que é maravilhoso, Senhor, pois sabemos que tu tens cuidado da tua igreja, ó Pai. Continua nos instruindo na manhã de hoje e te pedimos que o teu Espírito nos auxilie ao entender o teu ensino e a tua palavra, Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém. Irmãos, para a gente poder encerrar o nosso estudo, nós vamos trabalhar duas perspectivas, né? Dois tópicos na manhã de hoje. O primeiro deles, eu diria que é um dos mais importantes da igreja, que é quando a gente conversa sobre a esperança do Evangelho, certo? E o segundo deles, a gente vai tratar sobre a nossa comunhão e a glória de Cristo. Então, a gente vai percorrer nessas duas temáticas na manhã de hoje, encerrando o nosso estudo do seminário de inverno, e próximo domingo a gente vai ter a nossa assembleia, que o reverendo Ronaldo já informou para nós acerca dos assuntos tratados. Ok? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre esperança, conversar sobre esperança de maneira... eu não vou dizer aleatória, porque não é um assunto aleatório, mas quando a gente trata do assunto sem trazer exemplos, meio que a gente fica pairando, né, em algum lugar e parece que não está pisando no chão. E aí, quando a gente trata sobre esse assunto, vai ser orientado a gente, ou a gente vai receber a instrução de que a gente precisa, quando a gente pensa sobre esse assunto, a gente precisa observar a paisagem sem tirar os olhos do destino final. E é muito difícil para a gente isso, né? Imagine, Deus mandou a gente usufruir da criação, usufruir dos benefícios da terra, mas sem perder os olhos dele. Então esse é um dos nossos grandes objetivos de vida, certo? Se você não está lembrado, né, apesar de estarmos sem o projetor, quem está acompanhando de casa está mais fácil, que está vendo o slide, mas eu coloquei no grupo da igreja aí, você consegue acompanhar os slides tranquilamente, ok? Então, quando a gente pensa acerca dessa perspectiva, a gente não pode perder de vista duas coisas. Então, eu não posso perder de vista a ideia de que, quando Cristo me chama, a gente não pode tentar se isolar. Deus não nos chamou para o isolamento. Então, a perspectiva, por exemplo, dos monges de se retirarem, ela não é bíblica. Então, eu me isolo e aí só assim eu vou conseguir viver aquilo que, digamos assim, na crença deles, só dessa maneira você consegue atingir, por exemplo, o nirvana, digamos assim. Então, Deus não chamou a gente para viver esse tipo de ideia, nem de perspectiva. Como é que eu não perco o prumo, digamos assim? Se eu estiver com os olhos fitos em Cristo, em todo o tempo, eu vou conseguir caminhar melhor. Então, se eu dissesse aqui, somente isso aqui, eu já estaria satisfeito, eu poderia ir embora agora, certo? Mas eu vou trazer um exemplo para vocês. E eu vou me pegar o exemplo da tão famosa e mal interpretada ansiedade. Vamos caminhar? Vamos pegar esse exemplo e seguir.
Veja só, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí agora no Salmo 38. Eu vou explicar o que é ansiedade a partir desse salmo. Então, quero convidar você a abrir a Bíblia no texto davídico. E o Salmo 38, ele vai nos mostrar algumas perspectivas importantes, certo? Por ser uma poesia, esse título que tem aí, logo no início, é um título colocado pela Sociedade Bíblica, viu, irmãos? Não é o texto, não. O cabeçalho do texto é Salmo de Davi em memória. Mas eu diria que a Sociedade Bíblica foi feliz, porque realmente é um aflito aqui orando ao Senhor. Então, veja bem como Davi ele trata o texto. Ele já abre o Salmo 38 dizendo o seguinte: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. E aí, após o pedido, ele já diz em como ele está se sentindo. É como se isso estivesse acontecendo na vida dele. E ele diz: cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Então isso aqui é um texto pesadíssimo acerca de um relato de uma pessoa, certo? Eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma pessoa assim. Eu já cheguei a aconselhar um irmão que muitas histórias envolvendo a problemática de vida, certo? Mas eu vou fazer um recorte aqui para a gente entender o que estava acontecendo. Então, essa pessoa estava tendo acompanhamento psiquiátrico, psicológico e tentando burlar. E cortou a medicação por desejo próprio. E aí eu chego para visitar a família e ela está com o rosto todo estourado. E aí a mãe relata para mim: como parou a medicação, está se entregando à bebida alcoólica. Ou seja, você para um negócio que tem orientação médica e vai para uma resolução da sua cabeça, achando que aquilo ali vai... Toda estourada a pessoa estava. Então veja bem, para mim não é muito diferente do que Davi está relatando aqui para a gente. Por quê? O que é que a gente consegue enxergar a partir do relato médico ou do relato psicológico? Eles vão mostrar para a gente até um determinado momento. Mas de um momento para frente, quem fala de pecado e de problema com Deus é somente a Bíblia, certo? Então, nem a medicina e nem a psicologia têm, digamos assim, poder para extrapolar esse tipo de coisa. Então, segundo Davi aqui no Salmo, a ansiedade ela vai provocar um sentimento profundo, mas muito difuso, certo? Você não vai conseguir entender direito o que está acontecendo, de que a gente está fora do caminho do Senhor. Então a gente vai sentir uma aflição, a gente vai atribuir, por exemplo, dor a determinada indignação, o corpo e a mente irão se alterar, e as lutas irão se multiplicar, e a fraqueza vai tomar conta de tudo. Isso é o relato de Davi. Se eu não dissesse que isso aqui estava no Salmo 38 e eu entregasse a você, você ia dizer assim: rapaz, isso acontece comigo.
eu já passei por isso aqui. Com muita facilidade e rapidez você ia relatar isso para mim, certo? Mas aí o Salmo ele segue. E a partir do verso 9, o texto nos diz o seguinte: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, até essa, me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Então, uma primeira coisa importantíssima, meu irmão e minha irmã, se você sofre disso aí, que isso não esteja oculto no seu coração perante o Senhor. Então, essa perspectiva bíblica daquilo que você está sentindo ser colocado perante o Senhor é muito importante, não porque o Senhor não sabe, mas porque deve haver um movimento de mim para com Deus, entendendo que eu estou entregando isso ao Senhor. Volte uma página da sua Bíblia. Volte uma página aí. O que é que diz lá no Salmo 37, versículo 5? Entrega o quê? Confia nele o quê? Isso não está junto à tua não, viu, irmãos? O que é que Davi está pressupondo? Se eu não entregar tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu vivencio, que eu comunico, que eu me relaciono, quando eu chegar nesse estágio aqui, não vai ter resolução de problema não. Você pode usar a medicação que for, meu irmão. Porque para nós que somos crentes, não adianta tratamento médico-psicológico se não houver comunicação perante o Senhor e envolvimento da sua fé. Você não desassocia isso. Porque não existe separação de mente e corpo, mente e alma, seja lá a separação que você queira fazer, não existe. Isso é simplesmente didático. Se você tentar separar o seu corpo da sua alma, você vai morrer. O que a Bíblia fala é isso, certo? E aí o que a gente precisa entender de maneira mais ampla? Quando você se sente com o coração, por exemplo, batendo de maneira excitada, mas faltam forças a você, por exemplo, e a luz dos seus olhos fogem, quando a solidão assombrar, vamos respeitar a garganta, né? Quando a luz dos olhos fugirem, quando a solidão assombrar, quando as suspeitas assomam e principalmente o auto-engano faz calar a boca e fecha os ouvidos, como é que a gente deve olhar para isso aqui? A Verena Vadislau vai nos mostrar que esses são os sintomas. O grande problema está aí. Esses são os sintomas. Mas quais são as causas dos sintomas? Quem mostrou para a gente os sintomas foi Davi. Quem vai mostrar as causas é Salomão. E aí eu quero que você vá agora lá para Provérbios, capítulo 3. A gente vai avançar um pouquinho aqui no texto bíblico. Provérbios 3, a partir do versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em
todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordando de vinho. Mas para mim, o versículo para mim que mostra para a gente realmente é o 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Para Salomão, irmãos, há uma relação direta entre ansiedade e conhecimento efetivo da palavra de Deus. Então a gente não tem como falar de cuidado uns aos outros, de cuidado de mim mesmo, se a gente não se colocar, não entender, não se aperceber de que eu preciso ter um conhecimento da palavra de Deus. E conforme essa progressão ela vai, digamos assim, crescendo, subindo, e você vai, digamos assim, tendo mais conhecimento bíblico, Deus vai colocando uma responsabilidade no seu colo. Porque, por exemplo, o que a gente entende acerca de aconselhamento é o seguinte: existe aconselhamento o tempo inteiro na igreja. Vai haver o aconselhamento informal, que são aquelas conversas que a gente tem aqui nos corredores da igreja. Você conversa com uma pessoa, tira uma dúvida, fala com ela rapidinho, não sei o que lá, né? Vai haver aquele, digamos assim, aconselhamento formal, mas não com o oficial da igreja. Que pode ser com uma pessoa que você respeite, você marcou um tempo com ela, né? Você marcou de visitar, ou vai receber uma visita, ou se separa, né? Senta em algum lugar aqui na igreja, ou vai para uma sala para ter uma conversa mais isolada, para que você possa, digamos assim, abrir mais o seu coração e relatar acerca do que está acontecendo, até mesmo com um líder de pequeno grupo aqui na igreja, ou líder de ministério, mas ainda assim não é com um oficial da igreja. E vai existir o último estágio mesmo, que é o que a gente entende de os oficiais da igreja, principalmente presbíteros e pastores, estarem instruindo os irmãos, seja de maneira pública, certo? Então, o que é que a gente entende por aconselhamento público? A exposição, fiel exposição da palavra, ou seja, de maneira pessoal, no gabinete pastoral, em que você vai poder, digamos assim, derramar o seu coração sem que os outros percebam, né? Isso não significa que nem sempre você vai conseguir controlar o choro no meio da pregação, né? Então, assim, o que Salomão está mostrando para a gente é que você não vai conseguir, digamos assim, lidar melhor com a sua ansiedade enquanto você não entender o que está acontecendo de maneira bíblica com você. E você não vai conseguir encontrar a resposta completa fora da Bíblia. Então, eu não vou ser ingênuo e dizer assim, não, os médicos e os psicólogos não conseguem entender e responder. Conseguem, meu irmão. O nome disso chama-se graça comum, mas eles têm um limite. E eles vão responder até determinado estágio. Porque somente quem entende da alma somos nós que temos o Espírito Santo. Então, nesse sentido, completando totalmente a ideia, somente nós como cristãos conseguiremos, digamos assim, conversar e ter esse cuidado de uns aos outros através de conversas da palavra, em que vai haver edificação do Espírito e que haverá também um cuidado do Senhor para que nós possamos estar, digamos assim, atentos àquilo que vai ser falado, para que a gente realmente possa ser instrumento nas mãos do nosso Redentor, certo? Mas a gente precisa entender que isso vai acontecer e pode acontecer de duas maneiras, certo? Então o reverendo Vadislau vai dizer o seguinte: isso pode acontecer de maneira efetiva, certo? Na guarda da palavra, na mente e no coração, que é o que Davi nos orienta. Guarda a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então muita gente se pergunta, toda ansiedade é pecado? Não, mas tem pecado. Inevitavelmente a nossa vida ela está
né, submersa e a gente está lidando o tempo inteiro com a nossa pecaminosidade. Então, eu não tenho como pensar nas minhas doenças sem pensar que tem um quê de pecado. Certo? Então, muita gente confunde que é associar diretamente ao pecado, e que nem sempre isso vai ser associado, mas, ao mesmo tempo, eu não posso desligar o botão, pelo menos por enquanto, da nossa pecaminosidade. Até que Cristo volte, ou até que Ele nos chame, a gente está lidando com essa realidade, certo? E uma segunda questão é que existe também essa efetividade dessa guarda para produzir expansão. De quê? De vida e de paz. E o que é que significa esse produzir expansão? Essa efetividade da guarda da palavra é para benefício primeiro próprio, para que eu não peque contra o Senhor. Certo? E num segundo momento, para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida uns dos outros. E, inevitavelmente, irmãos, você convive dentro de uma igreja. Você pode não querer fazer isso de maneira, digamos assim, oficial. Você não quer ter o nome de conselheiro na igreja, mas todos que participam de uma igreja, que são filhos do rei, são conselheiros. Seja de maneira informal ou de maneira mais formal. Ok? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da esperança, eu não tenho como pensar na esperança da igreja, sendo filhos de Cristo, sem pensar que a gente tem essa responsabilidade de cuidado mútuo, que é justamente o que a gente vai aprofundar na parte 2 da aula, certo? Mas eu vou avançar mais um pouquinho aqui. E o que é que isso significa para a gente? É que a gente deve confiar na providência do Senhor e não se apoiar ou não se estribar em seu próprio entendimento para suprir as nossas próprias necessidades. Então, se eu tento confiar naquilo que eu entendo simplesmente, sem buscar as respostas na palavra, a gente acabou de ver aqui em Provérbios 3 do que Salomão acabou de dizer. Não se apoie no seu conhecimento. Conhecimento isolado, irmãos, não serve de nada para a igreja. Conhecimento sem piedade, sem busca ao Senhor, é simplesmente conhecimento soltado ao vento. A gente não vai ter como utilizá-lo se a gente não estiver conectado com o Espírito. E sem estar conectado com o Espírito, sem ser instrumento do Senhor, a gente não vai para canto nenhum. Ou como a própria palavra falou, né? Alguns chegarão perante o Senhor e vai dizer que conhece a Ele, e o próprio Senhor nos dirá, ou dirá a essas pessoas, eu não o conheço. Porque está simplesmente adquirindo conhecimento sem estar conectado com o rei ou com o dono da seara, certo? Qual seria o oposto disso? E a gente precisa saber realmente qual é o oposto disso, para que a gente aprenda a lidar melhor com as coisas que são trazidas ao nosso coração e que muitas vezes a gente não sabe lidar com elas, certo? A ansiedade ou o temor de que Deus talvez não queira ser bondoso ou que Ele possa estar irado, aparta-nos da sua graça, rouba-nos a paz, faz-nos desconhecer a sua provisão de bênçãos incontáveis, de cuidado, de direção, e move-nos a uma autonomia. Onde é que a gente pode encontrar isso no texto bíblico? Se você for lá para Hebreus, você pode ir depois, lá para Hebreus capítulo 12, versos de 14 ao 17, a gente vai dar uma olhada boa nisso aí. E as coisas nos tiram mais do chão do que a gente imagina. Pode ser que sejam coisas realmente sérias e coisas que afetam a vida da igreja. Então, por exemplo, não há como nós não estarmos abalados e surpreendidos com o falecimento de um irmão que houve essa semana. Não há como isso. E eu conversava com parte da minha família. Então, veja que interessante, viu? Nós estamos, digamos assim, abalados com o falecimento de um irmão nosso. Sendo que semana passada, a família da minha esposa perdeu um tio. Então, enquanto eu preparava o estudo aqui, eu li um exemplo do reverendo Vadislau, eu tinha falado praticamente a mesma frase. Eu disse, Senhor, não me traz de novo aqui para a morada de paz pela terceira semana. Já é a segunda que eu venho.
Então, muitas vezes a gente fica abalado com determinadas situações. E o exemplo que o reverendo Vadislau realmente não é tão sério como esse, mas sejam coisas um pouco mais simples. Ou coisas que tiram o nosso chão, como os exemplos que a gente viu lá no primeiro encontro. Essas situações que nos aparecem, elas são desestruturantes para a gente. Então, um exemplo que ele relata para a gente, ele diz o seguinte: já era o quarto carro que se quebrava. Talvez Ronaldo saiba dessa história melhor do que eu. Que ele diz que, voltando da igreja, o carro de Davi quebra. Quer dizer, não sei nem se era o Davi ou o Daniel, mas ele fala que é de um filho. Né? Aí ele diz que pega o carro da nora emprestado, ele bate com o carro. E ele começa a dizer: e aí eu empresto meu carro, e ele está na oficina até então. Ou seja, e aí ele pensa: Senhor, dá um baixo nessa situação. Quantas semanas envolvidos em confusões e acidentes e carros quebrando. Isso envolve dinheiro nosso. Então o carro quebra, você bate, se não tiver seguro. E ele diz, quando o carro do filho quebra, tem seguro? Quando o mecânico perguntou, tem seguro? Você já pensa, né? Coisa boa não foi. Porque se fosse um pneu furado ou alguma outra coisa, é uma coisa que era para ter sido resolvida rápida ali, né? E como as pessoas costumam brincar, dependendo do carro, o carro é uma família, né? Uma segunda família que você tem. Então não existe coisa quebradinha de R$50, não. A não ser que você tenha um Fusca. E olhe lá. Eu não posso nem mais falar de Kombi, porque eu estava vendo o preço da Kombi nova, é R$300 mil a Kombi nova. Eu não tenho nem para comprar um carro popular usado. Então veja bem as piadas que você vai fazer a partir de agora com a Kombi, viu? Não está barata não. Mas aí ele segue e ele diz o seguinte: tudo isso vai depender do seguinte: em como eu e você, certo? Em como a gente lida com o mundo que a gente vive, que é um mundo caído, e em como a gente olha para esse Deus, que é um Deus que supre as nossas necessidades. Então a gente tem opções. E ele vai trazer 2 exemplos para a gente. Ele vai dizer o seguinte: eu e você, a gente pode caminhar a partir de valores ou a partir de desvalores. Então, por exemplo, eu e você, a gente pode caminhar a partir do valor do poder e do amor de Deus. A partir da palavra, do poder da palavra de Deus. A gente pode nos deixar, irmãos, ser surpreendidos, por exemplo, pelo valor dos dons de Deus em Cristo, tanto em nós individualmente, quanto na sua igreja. Então, muitas vezes você pensa assim, né? Mas eu não sei fazer isso, mas tem algum irmão que sabe. Tem alguém que vai saber resolver isso. Mas muitas vezes a gente não entrega. A gente vive até que a coisa seja resolvida sofrendo. E muitas dessas coisas, talvez eu e você nem precisasse se estressar, porque talvez eu e você nem precise resolver. E ele continua. Talvez a gente poderia estar vivendo e valorizando as coisas de boa procedência. Porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Agora a gente também vai ter uma segunda opção. Talvez eu e você não tenha percebido o valor da Escritura e do aprendizado da Escritura e de conhecer mais a Deus, e a gente vive na parte 2. Que é quando a gente se entrega completamente à ansiedade, quando a gente deveria estar entregando a nossa ansiedade ao próprio Cristo. E aí, o reverendo Vadislau diz o seguinte: talvez você tenha vivido, ou esteja vivendo, o desvalor do temor humano perante a insegurança do mundo e as próprias arremetidas do reino de trevas.
Porque se a gente for pensar em segurança, irmãos, a gente não vive, não. Quando você começa a pensar no que pode acontecer, você para de viver. Seja de uma cratera que abre no meio da avenida que você passa, pensa assim, e aí, dá para o carro passar do lado ou não? Ou seja, de coisas realmente mais sérias que atormentam o nosso coração. Seja, por exemplo, o desvalor da autojustiça, da cobiça e da inveja. A autojustiça, irmãos, isso é um veneno que tem dentro da igreja, que a gente deveria reavaliar muito mais o nosso coração, porque normalmente a gente quer se mostrar mais importante do que o outro. Então, aquele irmão, ou nós como igreja, se a gente realmente se preocupa com uns aos outros, a gente deveria estar colocando o nosso coração para ser confrontado pela palavra muito mais do que a gente faz. Vai ter o desvalor também da isolação e da insensibilidade. Porque se isolar, irmãos, é muito mais fácil do que se envolver. Se isolar não dá trabalho, não. Você não vai ver as coisas que acontecem na igreja. Porque quanto mais se envolve, mais problema você vai ver. Quanto mais você conhece a vida da igreja, o funcionamento dela, mais problema você enxerga. Eu gosto muito de dizer essa frase. Quando o irmão chega assim, mas, pastor, o senhor já viu o que está acontecendo na igreja? Eu disse, já. Qual a solução que você tem para isso? Porque isso mostra que você faz parte. Não existe uma leitura fora. Sabe quando um pensador diz assim, você precisa se retirar do ambiente para poder enxergar aquela situação? Não existe isso dentro da igreja. Então, esse isolamento ele é muito fácil. Agora, se envolver dá muito trabalho. Porque a partir do momento que você decidir ter um melhor amigo dentro da igreja, ele vai incomodar você. Ele vai querer visitar você. Ele vai querer ir na sua casa. Se você for jovem, você vai ter que perguntar à sua mãe se você pode trazer. Sua mãe vai dar pelo menos um chiliquinho dentro de casa. Mas menina, a casa está toda bagunçada. Aspira pelo menos na casa para receber esse menino. Porque a gente não está preocupado em, muitas vezes, de maneira direta e certa, conectar-se ao outro. A gente está preocupado com coisas que às vezes não são nem secundárias, são terciárias. Porque veja bem, se um amigo seu acaba um namoro, se você for cuidadoso o suficiente, você vai querer se encontrar com ele ainda hoje, porque você se preocupa com ele. Mas você diz assim, não, fulano é forte, ele está bem, eu vou deixar para terça. Mas vamos supor que esse mesmo amigo ou amiga, né, aí você pensa aí quem seja, se você descobre que o seu cônjuge abandonou lá, eu tenho certeza que você ia para dentro da casa dessa pessoa hoje mesmo. Que é uma situação que não deveria acontecer, mas acontece com mais constância do que a gente imagina. Quando um dos nossos irmãos perde um ente querido, eu diria que a reação ela seria a mesma. Mas se eu não convivo com a igreja, eu não vou ter esse tipo de preocupação. A única coisa que você vai dizer assim é, fulano morreu. E eu sei, irmãos, que existem níveis dentro da igreja. Existem pessoas que você tem, digamos assim, uma convivência maior e outros menor, mas a preocupação de nós como igreja de Cristo, ela deveria ser a mesma, mesmo que você não convivesse tanto, certo? E por fim, dos exemplos aí, o desvalor dos caminhos da impiedade. Aí para mim é quando você está a um passo de sair da igreja. É que você está dando mais ouvido aos de fora do que aos de dentro. É quando você decidiu parar de ouvir ao Senhor. E aí você precisa pedir perdão e rever a sua fé. E aí a gente pode ter uma avaliação correta da ansiedade.
Como é que seria ela? Certo? Vai se dar da seguinte maneira. Lembre-se do seguinte, por isso que se envolve conhecimento da palavra, certo? Por isso que isso é tão importante. Deus, Ele é o Criador que planejou todas as coisas para o propósito final da sua própria glória e o nosso usufruto do processo de glorificação. Se eu esqueço, por exemplo, de que a gente está aqui também para usufruir, eu estou fazendo uma leitura errada. Porque normalmente, ou a gente inverte, só quer usufruir, ou a gente se afasta. Eu preciso obedecer simplesmente a Deus. Se você está invertendo, digamos assim, está vivendo de maneira idólatra, você adora mais as coisas que lhe são oferecidas ao invés de Deus, aí você precisa reavaliar a sua fé, certo? Se você se afasta do usufruto, porque você se acha, como o Ronaldo gosta de dizer, mais santo do que o próprio Cristo, aí tem alguns livros que podem ajudar você. Um deles, uma das nossas salas da EDV, que a gente vai abrir inscrição essa semana, e que você pode se inscrever na sala das coisas da terra, que vai mostrar para a gente de maneira muito equilibrada em como a gente deve usufruir das coisas que Deus nos oferece para a glória dele. Então, meu irmão, quando você fizer um suco de caju bem geladinho, chegou a encher a boca d'água aqui só em pensar. Tome aquele suco para a glória de Deus, meu irmão. Agora, se você decidiu tomar coca, também faça para a glória de Deus. E deixe de mimimi. Porque é a mesma coisa de um hambúrguer. Se você vai comer um hambúrguer de carne de verdade, se você decidir ir na McDonald's, faça as duas coisas para a glória de Deus, meu irmão. Então, esse usufruto ele é muito importante. E aí, do que é que a gente precisa entender para finalizar essa primeira avaliação? Deus é quem Ele é, e eu sou mais eu quando eu o reflito. Deus não vai deixar quem Ele é, porque eu e você decidiu ser outra coisa que não um reflexo da glória dEle. E quando a gente se entrega aos nossos medos, é isso que acontece. Porque uma coisa é eu estar com medo, mas eu estar conectado como eu devo com o Senhor. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir as mesmas coisas que Davi sentiu no Salmo 38, mas você vai passar de maneira diferente. E depois, se você quiser trazer o relato para mim, eu vou achar muito legal. De que você mudou a sua perspectiva de como você enxergava o Senhor. E uma segunda avaliação é a seguinte. Se Deus, Ele é o responsável por todas as coisas, mas eu também sou, né, por decorrência, por mordomia, certo? Como criatura, que só é porque Ele é, como a gente acabou de ver, eu sou o responsável pelo cultivo e guarda do reflexo do seu caráter. Então, ser alimentado e guardar a palavra é responsabilidade primária nossa, não é de mais ninguém. Sabe quando você quer culpar alguém da igreja porque você deixou de vir para a igreja? O primeiro culpado, meu irmão e minha irmã, é você. Pode até ter responsabilidades que recaiam sobre as minhas costas, ou da liderança da igreja, mas primariamente a responsabilidade é sua. E terceiro, para a gente poder encerrar essa questão da esperança, sou culpado quando falho em seguir seus mandamentos e quando não confio para o perdão e a purificação que promovem o quê? Louvor da sua glória, certo? Da sua graça, que Ele nos concede de maneira gratuita. Como bem nos diz Paulo lá aos Efésios, no capítulo 1, versículo 6. Então, essa recorrência que Davi chega para a gente assim, esteja atento ao seu coração, ela precisa ser mais cuidadosa do que a gente imagina. Porque de maneira muito fácil, irmãos, a gente se deixa levar por aquilo que a gente está sentindo, pensando, querendo ou até mesmo fazendo. E é quando a gente se afasta do Senhor.
E aí, para a gente poder encerrar, saindo dessas questões da esperança, em como isso se aplica na prática na vida da igreja. Através da glorificação de Deus, mas também na nossa comunhão. Então, por exemplo, cultuar a Deus e guardar o próximo é um dos maiores temas evangélicos e o resumo de toda a lei. Cultuar a Deus e guardar o próximo. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Então, desde o princípio, o Senhor vai declarar que a solidão não era boa para o cumprimento do seu propósito. Então, uma das primeiras perspectivas da criação da mulher é justamente para que fosse rompido a ideia de solidão. E eu acho terrível em como o mundo consegue deturpar a perspectiva de criação de homem e da mulher, e hoje a gente está isolado no único tema, que é machismo e feminismo, está preso aí, não sai disso aí não. Uma das primeiras perspectivas é cuidado, mas não é autocuidado não, irmãos, porque autocuidado normalmente ele é mais antibíblico do que bíblico. É cuidado mútuo. E mutualidade tem a ver em eu me preocupar com o próximo. Porque com você não precisa não, você já se preocupa demais. Então a comunhão com o próximo vai ser ou deve ser reflexo da glória e da comunhão com Deus. Então, se você não comunga como deveria com o próprio Senhor, você não vai comungar bem com a igreja. Certo? Isso é lógico, direto e certo. Se eu não estou bem com Deus, na normalidade, você não vai estar bem com a igreja. E aí, quando você começa a conjecturar, inventar um bocado de desculpa e dizer para si próprio que não precisa vir mais para cá, não. Isso não é bíblico. Isolação, irmãos, não é bíblico. E aí, quando a gente começa a aprender a perspectiva bíblica de cultivar e guardar. Porque pare e pense. Se eu e você, a gente tem uma comunhão, e essa comunhão tem a ver com glorificação, será que isso não deveria ser o reflexo do brilho do caráter de Deus? A gente não deveria olhar para a nossa mente e tentar tolher isso. Porque o reverendo Vadislau vai dizer o seguinte: a gente não deve toldar a nossa mente com a embriaguez. E aí ele está trazendo a perspectiva bíblica maior do versículo, certo? E não simplesmente pensando só na questão do consumo da bebida. Que ele vai dizer o seguinte: se você tem problemas, e aí ele fala de maneira bem poética e bonita, se você tem problemas, seja com a cor do poder, seja com o aroma da autoestima, ou seja com o gosto da falsa alegria, isso era uma coisa que você deveria examinar constantemente o seu coração e não se entregar a esse tipo de embriaguez do espírito. E não tem nada a ver com a bebida. Então, a comunhão, irmãos, ela é parte integrante do discernimento e da instrução do amor de Deus. A santa convocação nunca é só para você. Quando Deus convocava o povo, ele dizia assim: traga todo mundo. Não era só os adultos, não. Adultos, crianças, velhos, jovens, moços, seja lá quem fosse, venha todos. Então, a reunião da igreja, quando estamos reunidos como Igreja de Cristo em Casa Caiada, deveria ser uma decorrência, uma consequência. Isso deveria transbordar no nosso relacionamento e no nosso cuidado uns dos outros. Mas, normalmente, como a gente tem uma ideia errada de culto, consequentemente, a gente vai ter uma ideia errada de convivência. Então, por isso que essa questão da palavra, ela recorrentemente ela vai ser martelada dentro dessa perspectiva. E aí a gente vai para uma segunda ideia aqui dentro desse último ponto, né, do ponto 2, que é justamente a ideia de instrução. Então, beleza, eu entendi em como eu devo cuidar de mim. A partir do momento que eu entendo isso, isso vai transbordar no cuidado do outro.
E como é que eu posso abrir minha mente e coração para, primeiro, ser instruído e, em decorrência disso, poder aconselhar, mesmo que de maneira informal, certo? Então, o reverendo Ladislau vai dizer o seguinte: para aprender mesmo, entender, apreender e aplicar, é preciso gostar. Você só vai ter cuidado com o outro quando você gosta do outro. Diferente da psicologia, que você não pode conhecer o outro para poder clinicar, o aconselhamento bíblico diz justamente o inverso. Você tem que amar aquela pessoa para que o aconselhamento seja mais efetivo. Então, por isso que a gente acredita que, de maneira primária, aconselhamentos efetivos têm a ver com relacionamento das pessoas que estão conversando. Eu não estou falando de casos extremos em que precisa envolver oficiais da igreja, presbíteros e pastores, não. Mas ainda assim, essa questão ela é muito importante, certo? Então, se a gente sabe que uma pessoa está sofrendo e aquela pessoa ela lida melhor, por exemplo, com o reverendo Gustavo do que comigo, a gente em conversa a gente diz assim: Guga, entra porque vai ser mais efetivo o aconselhamento. Mas se a pessoa ela se gosta mais de mim, digamos assim, do que de Gustavo, vai ser mais efetivo o meu aconselhamento do que o de Gustavo. Então, por isso que, costumeiramente, você vai conversar com seus melhores amigos. Certo? Então, é uma questão de dar e de receber. Mas esse dar e receber precisa ser numa santa imitação de graça e fé. Não é simplesmente dar e receber. Não é uma simples troca. Mas é um relacionar-se primeiro com o Espírito, que a gente é agraciado de maneira primária, em que a gente responde em graça. Eu não somente recebo em graça, mas eu passo a responder em graça. E essa resposta me faz entender de maneira efetiva o que é ser amigo, que normalmente a gente como cristão não sabe o que é ser. Amigo, biblicamente, irmãos, é o seguinte: é o que serve com gratidão e gozo, é o que escolhe primeiro compartilhar conhecimento e vida. Você não está preocupado em receber a amizade, mas você está preocupado em doar a amizade. Isso é um princípio bíblico do relacionamento. Por que marido e esposa vivem em pé de guerra? Porque eles normalmente estão preocupados em receber e não em doar-se. É o mesmo princípio. E o princípio da amizade é a mesma decorrência. Se eu recebo do Senhor, eu estou guardando a graça por quê? Deixe de ser pirangueiro e se doe para os outros. Então, muitas vezes, você tem sido mais um miserável do que um amigo, por mais forte que a palavra seja. Isso se dá em 2 passos. O primeiro deles, qual é a primeira consequência ou decorrência disso? É a amizade. Precisa ter a amizade. Então, cultivar e guardar a amizade são elementos de uma arte que tem de ser aprendida. Então, quanto mais você se envolve naquela amizade, mais fácil as coisas acontecerão. Mesmo dentro da sua casa, com o seu cônjuge e com seus filhos. E normalmente você reclama da convivência com seus filhos porque você não é amigo dele. E o segundo passo, que para mim isso já seria um avanço daquilo que eu falei lá no início, que é justamente um treinamento na arte de instruir e aconselhar. E esse treinamento é comum a todos, irmãos. Isso eu não estou jogando você para o curso de aconselhamento, não. Estou mandando você estudar a palavra. Se você quer andar ainda mais, aí é uma consequência daquilo que Deus está colocando no seu coração. Por quê? Algumas vezes, você é o pai. Quando instrui e aconselha. Outras, você vai ser filho. Quando precisa de apoio. Talvez em algum outro momento você seja senhor. E lá na frente, servo. Mas em
todas as ocasiões, nós deveríamos ser irmãos. Em todas elas. Saber ouvir e falar é uma coisa que deve acontecer para todos aqueles que se autodenominam como irmãos na fé. Isso é uma responsabilidade nossa. Não tem a ver com ser melhor conselheiro ou pior conselheiro. Não porque fulano fala melhor do que eu. Olha, de desculpa eu sei, viu, irmãos? Eu já dei muitas para o Senhor. Quando Deus me chamou para ser pastor, a coisa que eu mais dizia para ele é que eu era igual a Moisés. Eu não sei falar, Senhor. Para quê? Preocupe-se, envolva-se, relacione-se. Cuidar da igreja é se envolver com ela, é aprender da palavra, é buscar ao Senhor, é se envolver com a vida da igreja, mas principalmente se envolver com os irmãos da igreja. Essa estrutura aqui, irmãos, a gente vai enterrar dinheiro por muitos anos, mas quando o Senhor nos chamar, ela vai virar pó. Agora nós somos eternos. E aí é como eu quero justamente encerrar. Eu acho que só faltam mais 2 slides, se eu não estiver enganado nas minhas contas aqui. Então a habilidade na arte de instruir e aconselhar não vem espontaneamente. Você não vai desenvolver isso do dia para a noite, não. É que nem pregar, ensinar, dar aula, entendeu? Você precisa se envolver com as pessoas, conviver com elas, conhecê-las. Eu conversava com uma irmã essa semana, e tem um texto lá em 2 Crônicas que eu gosto muito dele. Que ele falando a respeito das tribos, o versículo diz o seguinte: e os de Issacar, da tribo de Issacar, sabiam discernir. Discernimento tem a ver com treinamento e entrega do coração, irmãos. Como é que você quer se envolver melhor, conversar melhor e instruir melhor, se não a entrega? Para alguns, mais fácil, para outros, mais difícil, mas será sempre necessário desenvolver capacidades para abandonar o conselho do mundo e aceitar um conselho que seja bíblico. E aí me perguntaram, eu tenho até que responder essa pergunta para divulgação do nosso congresso, e você se pergunta muito, né? Eu não vou fazer esse congresso de aconselhamento não, porque é só para quem é conselheiro. Engana-se você achando que não é um. Porque veja bem, o que é aconselhamento? Nas palavras do reverendo Vadislau. É a arte de conversar de maneira frutífera. Se você é crente, você deveria fazer isso. Certo? Com o propósito de mover o aconselhado na direção de uma finalidade específica. Aconselhamento bíblico, em particular, é a arte de transmitir graça por meio da palavra da fé. Então, se você tem conversa bíblica, você aconselha. Sob a orientação do Espírito. Se você é crente, você está sendo orientado pelo Espírito, ou pelo menos deveria estar, para ter conversas bíblicas. O seu propósito é de crescimento mútuo na verdade. Ou a perseverança dos santos não deveria promover isso. Crescimento mútuo na palavra. Na verdade e no amor, segundo o caráter de Cristo. Com que finalidade? De glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Propósito e finalidade pessoal, mas também comunitária. Então, irmãos, fica aqui meu último conselho, encerrando nosso seminário de inverno, nossa aula aqui. Isso é uma frase muito usada pelos pentecostais, não me entenda errado. Mas você precisa deixar o Espírito trabalhar.
e o Espírito só trabalha se você buscá-lo na sua palavra. Deixe de ser preguiçoso ou mesquinho e passe a se envolver mais com as coisas do reino. Uns poderão mais, outros menos, mas ainda assim se envolva. Ok? Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé. Senhor, te somos gratos, ó Pai, por esses 3 encontros que tivemos, sendo conduzidos pela Tua palavra, ó Pai. Que possamos nos permitir, Pai, ser instrumento nas Tuas mãos, investindo tempo no Teu reino, investindo tempo para a Tua igreja, entendendo que Tu cuidas de nós, primariamente, para que possamos também cuidar uns dos outros, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade, a Te buscar, a conhecer a Tua palavra, a estudá-la e não sermos acusados, ó Senhor, de que não tivemos tempo, de que não sabíamos fazer, de que éramos envergonhados ou coisas do tipo, Senhor. Mas que possamos ser usados por Ti para a Tua honra e glória, Pai. Nos ajuda a aprender mais da Tua palavra, a crescermos juntos como Tua igreja, para que Tua igreja cresça, mas para a Tua honra e glória, Pai. Nos ajuda, ó Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém.